Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximavam seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só até aí, amém? Feche teus olhos. Papai, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra arda aos nossos corações essa noite. Que nós possamos entrar no melhor do Senhor. Toma esse ambiente agora, Pai, como o Senhor tem feito. Toma as nossas vidas nas tuas mãos agora. Sela esse ambiente, ó Pai, em nome de Jesus. Que os teus anjos, ó Pai, que ministram sobre as nossas vidas, dê ordem a Ele a respeito de nós. Dê ordem a eles, ó Pai, a respeito das nossas casas, nossos lares, famílias, ó Pai, filhos, esposas, esposos. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos colocado, ó Pai, como cabeça e não como cauda. E que o nosso coração, ó Pai, possa estar ligado ao teu coração. E agora, ó Pai, leva a nossa mente cativa a obediência do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Diga comigo essa noite: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: seu coração é limpo? Amém. A pureza do nosso coração deve banir do nosso coração toda a sujeira, toda a imundície, sujeira que chamamos de pecado. A oração, na verdade, ela não é uma prestação de contas, e muito menos um relatório, um discurso de palavras bonitas. Oração não é prestação de conta, não é relatório que você dá a Deus. Oração que sempre vai atingir o coração de Deus é uma oração que vem de um coração puro. Então, o coração puro atinge o coração de Deus. Eis a questão: coração puro. Então, o nosso coração puro vai fazer com que a nossa oração entre até o coração de Deus, atinja o coração de Deus. O coração puro é um ambiente sadio onde Deus quer habitar. Então diga comigo essa noite: o coração puro é um ambiente sadio onde Deus quer habitar. É ali que Deus quer habitar, num coração puro, sadio. Um coração puro é uma fonte inesgotável da presença de Deus. O que o Senhor mais deseja ver em nós é a intenção verdadeira do nosso coração. Tudo que nós fazemos, o que importa realmente é a intenção verdadeira do nosso coração. A intenção pura só virá de um coração puro e limpo. Uma intenção pura só vai vir de um coração que é puro e de um coração que é limpo. A imundície do nosso coração afasta a presença real de Deus de nós. Que é a imundície do coração, pastor? Nosso pecado. Isso pelo fato que Deus deseja trazer sobre a nossa vida liberdade. Obrigado, Miguel. Liberdade em agir na nossa vida. Deus deseja você, e você deve desejar a Deus. Já pensou nisso? Deus deseja você. Eu escutei uma coisa esse final de semana na conferência. A priori eu fiquei teologicamente chocado. Aí depois eu fui analisar, e é uma real verdade. Presta atenção numa coisa: o que o Senhor mais deseja? O que Jesus mais deseja? O que Jesus mais deseja é casar. Que isso, pastor? Jesus deseja buscar a noiva, deseja buscar você. O que Jesus mais deseja é isso: buscar você, que é noiva, ataviada, pronta. Ele quer levar você, Ele quer buscar você, Ele quer você junto dEle. Está entendendo isso? Teologicamente parece que você fica meio assustado. Jesus casando, que trem mais doido é isso? Não é questão teologicamente, analisa espiritualmente. Jesus quer te levar. Ele espera você, como o noivo espera a noiva no altar. Jesus está ali te esperando. O noivo está no altar, está esperando para quê? Para casar. Jesus está ali esperando você.
Ele é um noivo esperando a noiva, esperando você estar com Ele. Ele deseja estar com você, Ele quer estar com você, Ele precisa de você, Ele morreu por você, Ele transformou todas as coisas por você, Ele quer estar com você. O que Ele mais deseja é isso. E Ele deseja o quê? Agir na sua vida. Agora, será que nós desejamos Ele como Ele nos deseja? Deus quer agir, mas será que você quer que Deus venha agir? Deus espera, na verdade, é um deixa na nossa vida. Um deixa para quê? Para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele possa usar de maior influência na sua vida. Na verdade, Deus quer um coração puro, para poder transformar você cada dia, e transformar também a sua vida. Roda a Bíblia mais para frente um pouquinho, em Mateus 23, 24, amém? Diz assim a palavra do Senhor: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas, e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que palavra dura que Jesus fala. Agora, o que você acha que Deus deseja evitar em você? O que você acha que Deus deseja evitar encontrar na sua vida? Lugares escuros, onde a luz não entra. O que Deus não quer ver na sua vida, dentro de você, é mais lugares escuros. Você não pode ter mais na sua vida lugares escuros, onde a luz de Cristo não está brilhando. Deus quer evitar em sua vida que haja trevas. Luz e trevas nunca vão combinar, pois não há escuridão mediante a qualquer raio de luz. A luz de Deus deve entrar na sua vida para transformar o seu ser, para transformar a sua vida. Em Mateus 5, quando nós lemos o texto mais para frente do Sermão do Monte da Bem-aventurança, que geralmente a gente acha que é só essas bem-aventuranças, mas é o capítulo 5, 6 e 7, todinho foi o sermão de Jesus. O versículo 14 do capítulo 5 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e edificar sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade atrás de um monte. Vocês sois a luz do mundo. O nosso coração não pode haver trevas, não pode haver escuridão. Luz e trevas não vão combinar, pois não há escuridão mediante qualquer raio de luz. Quando há um raio de luz, ali há escuridão, porque eu já te disse isso, não existe escuridão, existe ausência de luz. No seu coração não dá mais para haver ausência de luz. Cristo está ali, a luz dele está em você. A luz de Deus deve entrar em sua vida para transformar seu ser. Isso não serve somente para incrédulos. Ah, pastor, então o senhor está falando para não crentes? Não, são para aqueles que aceitaram Jesus. Esses que aceitaram Jesus, que podemos chamar de segundo grupo, são cristãos que têm sofrido um ataque real e contínuo em sua vida. Por quê? Porque esses ainda têm deixado alguns lugares de suas vidas sem a luz entrar. Sem a luz entrar. Coloca a sua vida como se fosse, o seu coração como se fosse uma casa. Na casa há vários quartos, e você tem abrido poucas portas para Jesus, e há portas escuras, há portas trancadas e quartos escuros ainda na sua vida. Isso não tem deixado Jesus entrar. A luz não tem entrado, e se a luz não entrar, ainda há trevas, escuridão. Deixe Jesus entrar. Ele quer entrar, Ele quer transformar a sua vida. Nós temos que deixar isso. Há muitos lugares de nossa vida que não queremos que Jesus entre. Não, Senhor, aqui o Senhor não pode entrar. Não, Jesus, aqui nesse lugar o Senhor não pode entrar. Aqui nesse lugar o Senhor realmente não pode entrar. Não pode por quê? Porque aqui eu tenho cuidado disso, eu tenho cuidado com aquilo, eu não quero que o Senhor toque nisso. Isso tem afastado você. Mas por que pessoas têm feito isso, pastor? Muitos lugares que não deixam Jesus entrar, por quê? Isso por causa da vergonha, do medo, da desconfiança, da incredulidade. Por causa disso tudo você não deixa Jesus entrar, e você para o processo de Deus na sua vida e esconde o seu pecado. E esse pecado mantém o seu coração sujo.
Por isso você não vê a Deus. Muitos corações têm recebido Jesus e o seu amor, mas ainda nesses corações há lugares de densas trevas, onde a luz não tem entrado. Isso não é porque a luz não quer entrar, mas porque você não quer deixar ela entrar. Deixe Deus entrar. Deixe a luz entrar nos lugares escuros da sua vida. Deixe a luz entrar. Lugares aonde só você vai. Lugares dentro de você aonde só você sabe. Lugares que às vezes foram até esquecidos por você, mas não foram tratados, não foram curados, não foram transformados ainda. Jesus tem que entrar ali. Porque mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Então Jesus tem que entrar. Jesus quer entrar aí hoje, quer trazer luz à escuridão. Ele quer trazer luz. A maior obra que deve ser feita na nossa vida é no nosso coração. O amor de Deus deve ter raízes, mas não raízes superficiais, raízes profundas. Raízes profundas. Você pode até trocar suas flores e folhas, mas não mexa em suas raízes. Cristo quer ter raiz na sua vida. Ele é a própria raiz de Davi. A obra feita no nosso coração, ela deve ser profunda. Jesus intercedeu por nós até na cruz. Ele também nos amou naquela cruz. Deixe Jesus entrar. Não retarde mais a mão de Deus na sua vida. Não retarde a ação de Deus na sua vida. Não retarde o trabalho de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso, é restaurador. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que é uma coisa mais maravilhosa do que isso? Você poder ver a Deus. Nisso o nosso espírito acorda. Por quê? Porque ele acorda para adorar a Deus. Porque ele percebeu por que ele foi criado, para que ele foi criado, a razão da existência dele, de adorar o Criador. Nosso espírito tem que acordar para isso, para adorar a Deus. Isso é formidável. E às vezes queremos fazer coisas certas, mas com certa força. Queremos forçar as coisas a acontecerem. E o Espírito está dormindo. Você muitas das vezes está dormindo para as coisas que Deus quer fazer com você, amado. A igreja às vezes está dormindo. Deus está passando e a igreja está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo no espaço, no tempo. Escute algo. Você pode ler o texto depois, porque esse texto é meio duro. Mas eu quero ler para você. 1 Coríntios 6, 9 a 12. 1 Coríntios 6, 9 a 12 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, diga glória a Deus, diga glória a Deus, mas haveis sido justificados, diga glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. E aí Paulo encerra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O seu espírito quer acordar, para ter contato imediato com o Espírito de Deus que está em você, que habita em você, mas você insiste em deixá-lo dormindo para as coisas que acontecem no mundo. Precisamos viver um estilo do céu aqui na terra, e isso tem que ser para hoje, não pode ser para amanhã. Não, pastor, vamos formar uma geração futura. Você é a geração do agora. Tudo bem, vamos formar o futuro, a geração futura, mas e agora? Deus quer agora. As bênçãos de Deus são para hoje, para agora. Não fique esperando amanhã. Se você pode experimentar hoje, para que experimentar amanhã? Acorde. Tem uma frase que eu falo muito lá em casa. A pastora não gosta muito não. De vez em quando ela briga comigo. Qualquer coisa alguém está enchendo, eu falo, não, acorda para a vida, para com isso. Ela fica meio nervosa comigo, mas eu não posso deixar de falar isso para você hoje. Acorda para a vida. Acorda para a vida. A vida está passando. Cristo está passando, está te cutucando, está te incomodando, e você está dormindo. Acorda para aquilo que Deus quer fazer com você. Deus é um Deus do hoje, é um Deus de transformação.
é um Deus de alegria, um Deus de verdade, um Deus sério, um Deus de ajustes, um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor. Jesus veio para salvar o mundo, Ele veio para trazer vida ao mundo. E aonde eu e você nos encaixamos nisso? Aonde? Aonde? Aonde temos falado de Jesus? Aonde temos pregado de Jesus? O que nós temos feito? E aí nós lemos aqui em Mateus, em 5, mais para baixo, 14, eu te li sobre a luz do mundo. Mas Mateus também, se eu não me engano, 6, 22, fala, vamos ler, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, bom, claro. Os olhos bons e iluminados refletem a santidade de quê? Do coração, porque os olhos é a janela da alma. Então se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Se os olhos e a boca revelam o nosso interior, então o que eu tenho dentro de mim? O que eu revelo. Presta atenção. Vamos supor que a boca seja a torneira do coração. A boca fala do que está cheio? Repetir, bem alto, porque está gravando. A boca fala o que está cheio? Coração. Aí. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se a boca fala o que está cheio o coração, diga comigo o seguinte: o meu coração vai ser exteriorizado pela minha boca. Agora, se você abre a torneira lá da sua casa, e naquela torneira, quando você abre, ela só tem água suja e mal cheirosa, o que você tem que fazer lá na sua casa? Lavar a caixa d'água. Tem muita gente precisando lavar o coração com a água do Espírito Santo. Muita gente. Muita gente precisando lavar o coração. Seu coração é a caixa d'água, se a sua boca é a torneira. Então se a torneira é a boca, o coração é a caixa d'água. Então você tem que começar a lavar o teu coração para você jorrar água limpa. Senão você vai jorrar só coisas sujas que há no seu coração. Porque a boca fala o que está cheio? O coração. Agora, limpa o seu coração então. Limpa o seu coração para quê, pastor? Para que eu vou limpar meu coração? Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Tem que limpar o seu coração para você ver a Deus, amado. Por isso muitos não têm visto o mover de Deus, não têm visto a ação de Deus, não têm visto a unção de Deus, não têm percebido nada, porque o coração está sujo. E não vão ver, porque a Bíblia fala isso. Bem-aventurado, feliz muitas vezes, porque tem um coração limpo, porque eles verão a Deus. Agora, quero ler outras coisas com você dentro da Bíblia também. Lemos, abre lá em Lucas, e quero te falar que Lucas foi igual a nós, foi o único gentil que escreveu a Bíblia, tá? Para dado seu, Lucas foi o único gentil que escreveu a Bíblia, o único. Lucas 23, versículo 32, abriu? Que ótimo. Escute algo, antes de lermos. Não desista de pessoas, pois Jesus não via o passado das pessoas, e nem o presente, Ele viu o futuro. Ele viu o que a pessoa poderia ser, o que ela poderia alcançar. Não olhe para as pessoas vendo os seus erros do passado, e muito menos os erros do presente, mas veja o potencial que ela tem em Deus, e que ela pode alcançar. Veja o que Deus tem para ela, veja o futuro que Deus tem para ela. Não veja as pessoas com raiva ou com descrédito, mas procure vê-las no prisma de Deus, com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Não olhe com os olhos destrutivos, condenadores, mas olhe com os olhos de amor. O sangue de Jesus nos purifica, amém? E aqui em Lucas 23, 32 diz o seguinte: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Com ele quem? Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus mesmo já tinha deixado isso claro que iria acontecer.
Tenho predito isso com relação à sua execução nas Escrituras. Lá em Lucas 22, 37, Jesus mesmo falou que ele seria contado como... Volta, 22, 37, para você, eu quero ler e te mostrar. 22, 37, diz: pois vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, se cumprindo aquilo que estava escrito lá em Isaías 53, 12. Então, Jesus já sabia disso, e aproximadamente 700 anos depois do que Isaías disse, a profecia se cumpriu literalmente em Jesus. Foi contado no meio dos malfeitores. O Evangelho de Marcos também fala isso, em Marcos 15, 27 e 28, que diz: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura de que se diz: com malfeitores foi contado. Também, em Mateus 27, 44, diz que os mesmos impropérios que lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, falavam. Todos que passavam por perto de Jesus, falavam algo para Jesus: ah, você não era aquele cara que ia salvar Israel? Ah, você não é aquele cara que ia tirar os judeus? Ah, você não é aquela pessoa? Você não é aquele? E os malfeitores também, quando estavam crucificados com Jesus, também zombaram dele. Também zombaram dele. Mas desses malfeitores, um percebeu que estava cometendo uma atitude errada com relação a Jesus. Ambos haviam presenciado a oração de Jesus quando o pregaram na cruz. E a oração de Jesus lá em Lucas 23, 34 diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia fala que então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqueles malfeitores escutaram o que Jesus dizia, escutaram todo o gemido de Jesus ali, passaram pelos últimos minutos de vida de Jesus aqui na terra, primeira vez, que depois ele ressuscitou, é óbvio. Eles estavam perto de Jesus, eles também viram Jesus em meio a uma dor insuportável, que ele estava sofrendo, preocupado com sua mãe, preocupado com seu discípulo João, João 19, 25, 27, depois você lê. Além disso, eles foram testemunhas da relação profunda entre Jesus e Deus, seu Pai, porque Jesus falava com Deus o tempo todo quando estava na cruz, e como o Senhor orava, e sem reclamação, e sem dizer uma só palavra condenadora, eles estavam ali, escutando Jesus, o tempo todo, ouvindo e vendo Jesus, porque estavam ao lado de Jesus. Eles os viram não negando a Deus, não negando ninguém, não falando mal de ninguém. Eles viram quando eles pregaram Jesus, eles perceberam que o Cordeiro foi realmente pregado na cruz, totalmente submisso, suportando com paciência todo o desprezo, toda a zombaria do povo, até de alguns deles. Mas um deles, daqueles 2 ladrões, e eu vou chegar logo onde nós queremos, convenceu-se que Jesus tinha de ser mais do que aqueles outros estavam dizendo. Seria verdade o que haviam escrito naquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Jesus de Nazaré, rei dos judeus? Esse malfeitor, esse ladrão, reconheceu repetidamente e apressadamente 7 coisas de Jesus, 7 coisas significativas a respeito de Jesus, que Jesus era sem pecado, absolutamente inocente, mas que estava pendurado numa cruz, como se fosse um amaldiçoado. Estudo, estou te dando passagens de Lucas 23, amado. Que eles estavam zombando de Jesus, principalmente seu colega de roubo. Ele próprio foi repetidamente tomado pelo temor de Deus, aquele ladrão. Na presença de Jesus, ele percebeu que ele era pecador. Ele se arrependeu, pois sabia que Jesus entraria em seu reino. Reconheceu e confessou ele, através da sua palavra, ali dita na cruz. Ele demonstrou também profunda fé, e admirou Jesus. Com esse diálogo, ele confessou que Jesus é o Senhor. Quando vires o teu reino. Isso tudo foi em poucas palavras. Em poucas palavras. Quando Jesus estava ali na cruz, de um lado e de outro, 2 ladrões. Um zombava de Cristo e o outro estava perto. Um pediu Cristo que olhasse por ele,
E Cristo disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu comecei a analisar essa frase em cima daquilo de ter um coração puro. Sabe o que veio no meu coração, amado? Que resposta que qualquer um queria escutar. Que resposta Cristo dá para aquele homem? Hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Quem não queria escutar isso? O que muitos não dariam para ter a oportunidade de escutar essa resposta de Jesus? Quem não gostaria de ouvir? Nesse momento, talvez nós podemos perguntar, mas que chance Deus vai dar a um malfeitor, a esse malfeitor, a um ladrão, ou a um homicida, ou qualquer outro pecador? A resposta é todas as chances. Ele dá todas as chances para a pessoa acordar para a vida. O perdido só precisa vir até Jesus e clamar pelo seu nome com o coração arrependido. Mas para chegar até Jesus, você precisa saber que você não precisa roubar, você não precisa matar, que você não precisa ser um doido. Então eu sou bonzinho, pastor, eu não sou pecador, eu não preciso desse perdão de Jesus. Romanos 3, 22, 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Nunca devemos esquecer isso. Mas Ele veio para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala todos, sem exceção, todos carecem da glória de Deus. Isso significa assim: mas eu sou bom demais, mas se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno. Vou para o inferno. Os malfeitores na cruz eram ambos pecadores. Um, porém, agarrou a primeira oportunidade e voltou-se para Jesus. O outro perdeu a última oportunidade. Os dois estavam igualmente próximos de Jesus, mas um espaço infinito separava um do outro, um abismo, chamado graça de Deus. A graça de Deus os separou, porque um entendeu, e o outro não. Porque um compreendeu que o coração deveria estar puro, para ver a Deus, e o outro deixou que toda aquela amargura continuasse no coração dele. Um continuou com a sua zombaria, manteve o seu orgulho, permaneceu em seu pecado. O outro, porém, orou: Jesus, lembra de mim. Olha a oração dele: Jesus, lembra de mim. Você entende que Jesus, quando foi responder para isso, que Jesus olhou? Olhou as palavras bonitas dele? Ele falou: Jesus, lembra de mim. Jesus olhou a intenção do coração dele e disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o teu coração, amado. É o teu coração, não são palavras eloquentes, coisas do outro mundo, personificadas e tal e tudo. Não, é o seu coração, um coração puro, limpo, verdadeiro diante de Deus. Ele experimentou toda a graça do perdão. Por toda a vida roubado, matado, cometido pecados, mas o arrependimento sincero e profundo, expresso em uma só frase, abriu as portas do paraíso para ele. Isso é graça. Um estava no limiar do inferno e entrou para o paraíso. O outro estava muito próximo do paraíso e foi para o inferno. Um estava muito próximo do limiar do inferno e encontrou o paraíso. O outro estava muito próximo do paraíso, porque Jesus estava ali e foi para o inferno. Isso acontece todos os dias. E Jesus decidiu-se o futuro e a eternidade das nossas vidas. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por nós. Um morreu ali profundamente amargurado, com o coração tomado pela incerteza, pela dureza. O outro morreu na paz, da certeza de entrar no reino de Jesus com Ele ainda. Inaugurou o reino com Jesus. Jamais alguém esteve tão próximo da salvação do que esses dois malfeitores, amado, crucificados um do lado de Jesus. Eles viram com seus próprios olhos Jesus pregado na cruz como o Cordeiro de Deus no altar ali do sacrifício. Isso era tão claro e óbvio, que até o centurião que estava junto lá, quando Jesus morreu, ele se assustou e falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O Senhor orou pelo ladrão, que clamou por ele,
E com certeza aquele malfeitor que estava do lado, aquele outro ladrão, ouviu a oração do parceiro entregando a vida para Jesus, e Jesus convidando ele para estar com ele no céu, para estar com ele no paraíso. Ele ouviu a postura daquele outro jovem, daquele outro ladrão, e sabe o que ele fez depois disso? Continuou firme, não querendo Jesus, não abrindo mão, se manteve na postura de rejeição. Muitos vivenciam a conversão de outras pessoas, mas permanecem intocados em seus corações, não querem se chegar a Jesus, sendo que a única oração de confissão e arrependimento basta para nos levar ao paraíso. É terrível quando a pessoa passa a vida inteira protelando essa decisão, e frequentemente no final da vida, às vezes ela não vai conseguir se achegar ao Senhor. O malfeitor, no caso salvo, mostra que no mesmo instante, no final da vida, ele ainda tem uma chance, a vida de misericórdia, a graça pode alcançar. Mas o malfeitor perdido, porém, exemplifica que da último minuto, às vezes não vai dar mais tempo. Às vezes não vai dar mais tempo, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Por causa do coração estar sujo. Conta a história de um evangelista, conheceu uma mulher de 75 anos, e que ela desejava ser aconselhada espiritualmente, e o rapaz jovem foi conversar com ela, tinha 25 anos de idade. Ela começou a contar a vida dela para ele, e diz que quando ela tinha por volta de 20 e poucos anos de idade, ela se engravidou, e os pais muito conservadores, e ela preocupada com a família, não contou para ninguém, e migrou para o norte, para bem longe da parentela dela. E lá ela deu a luz ao seu filho e o matou. Ninguém desconfiou nada dela, porque ela ficou lá por um tempo, depois ela voltou. E ela carregou esse fardo 50 anos. Mas ela e o evangelista oraram, se ajoelharam, oraram, pediram perdão, reconheceu o pecado diante de Deus, o Senhor a perdoou. E como uma nova pessoa, ela se ergueu e saiu andando. Mas o evangelista chamou e perguntou para ela, para aquela mulher, o que ela fez para esperar esse tempo tudo, até chegar a Jesus, viver 50 anos com a consciência pesada, porque ninguém suportaria isso. Por que ela fez isso? Ela não soube responder, e ele ficou sem entender. O pecado é terrível demais, amado, mas o mais terrível é levá-lo para a eternidade. Pecado confessado é pecado perdoado. Jesus morreu pelos seus pecados, aqueles que já foram cometidos e aqueles que ainda serão. Jesus já morreu por ele, basta você pedir perdão. Não se cale para isso. Se hoje você sabe no fundo do seu coração que precisa de Jesus, então decida por ele agora, decida pelo perdão. Não espere mais nenhum momento. Se hoje Jesus te oferece a oportunidade para perdoar todos os seus pecados, então seria uma tolice não aceitar. Esse é o meu papel, é o seu papel. Falar o quê? Falar do evangelho que liberta, do evangelho que salva, que transforma, que traz vida, vida em abundância. Mas como Jesus disse no sermão da montanha, no sermão do monte, coloque o nome que você quiser, ele fala que os limpos de coração verão a Deus. Como está o seu coração diante de Deus? E Jesus também fala naquele sermão, me veio à memória agora, quando ele fala dos olhos limpos, a luz dos nossos olhos, ele fala também que somos o que? O sal da terra. O sal era contado naquela época como um elemento valiosíssimo. Soldados romanos eram pagos por um preço de sal. O salário deles eram feitos por preço de sal, porque o sal era uma mercadoria valiosíssima, riquíssima. Eles pagavam salários mensais com sal. O sal era moeda. E além disso, o sal também era um bactericida. Todo lugar que havia bactérias, eles lançavam sal. E Jesus disse que nós seríamos o quê? O sal da terra. Você foi lançado nesse mundo para trazer o que? Cura esse mundo. Você é o sal da terra. Lá no seu trabalho, você é o sal da terra. Tem problema lá? Sabe quem tem que chamar? Você, para resolver.
Você é o sal da terra, você é o sal valiosíssimo da terra. Valiosíssimo, um preço de sangue foi pago por você, porque você é um sal diferenciado. E aí Jesus fala, se o sal perdeu o sabor, como vamos? Vai servir para quê? Para nada, não serve. Mas eu fui pesquisar, o sal não perde o sabor. Por quê? Porque você tem Cristo, você não pode perder o sabor. Você já é sal, você já está marcado, já foi separado, já foi ungido. Então por que você não está fazendo a diferença? Por que você não está acabando com os germes que há no mundo? Com as bactérias que há no mundo? Estamos associando a ela? Não, jamais, não podemos fazer isso. Jesus foi lançado também como sal sobre a morte, que matou a morte, que venceu a morte e nos deu vida. Só Ele pôde fazer isso. Então, quero encerrar com você essa noite, dizendo para você o seguinte: não importa o que você fez na sua vida, importa o que Jesus fez por você. Não importa as suas atitudes passadas, começa a contar do hoje. Mas para contar do hoje, você tem que entender o seguinte: que Cristo também disciplina, porque Ele ama. Ele te ensina para você não errar, e Ele te ajusta para você andar nos caminhos dEle. E o que o Espírito Santo coloca no meu coração é que Ele vai ajustar muitas pessoas durante um período. Ele vai ajustar certas pessoas para que elas possam entender o propósito de Deus na vida dele, porque você foi criado para esse propósito. Se você não for ajustado para Ele, Deus vai te ajustar de outra forma, porque Ele também, a mão dele virá sobre nós, e eu creio nisso. E Deus vai transformar as nossas vidas, mas para transformar as nossas vidas nós temos que entender, em deixar Jesus entrar nos quartos escuros que ainda há no nosso coração. Ele está lá. E Apocalipse 3:20 cai muito bem nessa passagem. Eis que estou à porta e bato. Abre para Jesus entrar. Você que está aqui há tanto tempo, às vezes não tem aberto a sua porta para Jesus entrar em certas áreas da sua vida. Deixa Ele entrar em certas áreas da sua vida. Às vezes você fica pensando, pastor, mas eu queria que a minha família toda estivesse aqui. Deixa Ele entrar em certas portas da sua vida, porque às vezes em certas portas da sua vida está a sua família. Pastor, mas eu queria que Ele mudasse o meu trabalho, mudasse a minha situação financeira. Deixa Ele entrar em certas portas da sua vida, porque às vezes certas portas da sua vida estão fechadas e Ele não tem entrado, e por isso a situação financeira não foi mudada. Deixa Ele entrar em certas portas da sua vida. Aliás, em certa não, em todas as portas da sua vida. Pastor, então por que Jesus não entra? Ele tem todas as chaves, amado. Apocalipse diz isso, que Ele tem todas as chaves. Ele só não entra porque Ele é educado. Espera você abrir para Ele, porque você é a igreja, e Ele é o dono da igreja, mas Ele quer entrar, mas você está fechando a porta. É uma boa noite, uma ótima oportunidade para você abrir a sua porta. É uma ótima oportunidade para você escancarar a porta que ainda está fechada. Pastor, mas há portas que eu nem não sei, eu nem não mexo mais. O Espírito Santo vai trazer a memória a você quando você estiver ceando. As portas que Ele precisa entrar. Às vezes Ele não vai entrar em todas hoje, mas Ele vai começar a entrar. E você vai deixar o Espírito Santo fazer na sua vida. É o que eu te peço essa noite como seu pastor. Deixe Deus agir na sua vida. Não impeça a mão de Deus. Não impeça a mão de Deus sobre você, amado. Não impeça a mão de Deus. Não impeça a bênção de Deus na sua vida. Deus quer te abençoar, Ele quer te abençoar, mas muitos têm retardado isso. Amém?